Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nash Talk, podcast da Nashai, empresa super reconhecida como especialista em gestão do ciclo de vida de fornecedores globalmente. Aqui a gente traz assuntos como governança, compliance, gestão de fornecedores, de contratos, ciclo de vida, enfim, todos aqueles temas inerentes ao desenvolvimento de cadeias de valor fortalecidas, desenvolvidas, aptas ao fornecimento. E hoje é com muita alegria que eu recebo a Kelly Schuller. Gente, ela tem um currículo incrível, mas Kelly, eu vou deixar para você falar de você, considerando que o que eu mais quero conhecer, com certeza, é o teu background, a tua experiência profissional, porque é fundamental saber que uma mulher do teu calibre está fazendo compliance e governança para cadeias de valor, e principalmente o que te trouxe até aqui, como é que você chegou até aqui, para ter essa trajetória tão bacana, tão interessante, tão rica e que tanto movimentou o dia a dia de tantas empresas. Então, Kelly, é com você, com os meus mais profundos agradecimentos pelo seu tempo e sua disposição em compartilhar conosco a tua história, tá bem? Kelly, seja bem-vinda ao Nash Talk. Muito obrigada, Fernanda. Eu agradeço demais pela oportunidade de estar aqui, de conversar com esse público de vocês, né? Que é tão variado, né? Que conhece de tantos temas. E é uma honra poder falar da minha jornada, poder contar um pouquinho da minha história e um pouquinho daquilo que a gente conhece aí desses temas tão relevantes, né? E ainda mais agora, em 2025, nós temos uma melhoria, né, na relevância desses temas. A minha jornada é uma jornada de alguém que passou por N obstáculos, né, mas que consegue chegar aqui com muita satisfação, né, por ter conseguido criar e executar projetos que trouxeram muitas oportunidades para muitas empresas. Porque às vezes a gente pensa que compliance, governança é só limitação, é ameaça, é risco, e não, né? A gente tem também as oportunidades de negócios e eu acho que é isso que as empresas aproveitaram a cada dia. E a minha jornada me formei em Direito, não tinha muita, né, aquela coisa de família na área do direito e tal, então estava por mim, mas eu sempre tive um valor muito voltado para a ética, para a justiça. Às vezes o acadêmico de direito acha que justiça é uma coisa, depois vê que é outra. Com certeza, né? Com certeza. Então a gente vai mudando com o passar do tempo. E eu fui trabalhar com licitações e contratos, né? Fiz um processo seletivo junto à Federação do Estado da Indústria do Estado de Santa Catarina. Eu estou aqui na região da Grande Florianópolis, né? E fui trabalhar lá, fiquei 1 ano lá, fazendo licitações, contratos, compras sustentáveis, aprendi muito. E logo depois, a Lojas Renner teve uma situação de flagrante de trabalho análogo a escravo na cadeia produtiva dela, né? E aí eu fui trabalhar numa equipe multidisciplinar das Lojas Renner, fazendo auditoria socioambiental em diversos fornecedores. Então, era trabalho de campo mesmo, em empresas de 3.000 empregados, às vezes no outro dia estava numa empresa de 10 empregados, mas conhecendo toda a cadeia produtiva de moda, o quanto ela é distribuída, né, a quantidade de situações aí que a gente encontra. Depois das Lojas Renner eu fui para a Estúdio Z, que é uma empresa também do varejo de moda, com mais de 300 lojas no Brasil. Criamos lá um projeto onde eu tive uma parceria aí com vocês de um trabalho de software, né? A gente estabeleceu um processo e queria um parceiro que já tivesse algum conhecimento desse processo, mas que pudesse se adaptar às nossas necessidades, porque a gente não tinha como implementar o projeto de uma vez só, né? Era um avião sendo construído em pleno voo, então a gente tinha que colocar algumas questões em etapas, né? Algumas situações aí a gente tinha que resolver em etapas e a gente precisava de uma parceria que pudesse nos trazer esse resultado em etapas. E foi uma parceria muito proveitosa, né? Foram 5 anos de projeto, engrenagem rodou redondinha, e daí eu entendi que os desafios deviam ser maiores, né? A gente precisa estar sempre
crescendo aí em desafio, em ambição. Fui para uma empresa de energia renovável, né, a maior da União Europeia, a maior geradora de energia renovável da União Europeia, que é a Statkraft. Ela tem um escritório aqui em Florianópolis também. Fui para a empresa para trabalhar aí com due diligence de direitos humanos, meio ambiente. Então, tive contato aí com as empreiteiras, construção de projetos, né, usinas eólicas, hidrelétricas, usinas solares. A gente tem interação aí com a cadeia produtiva, né, de construção. Teve interação também com comunidade quilombola, comunidade indígena. Então, uma variedade enorme, um cardápio enorme para compliance, due diligence, direitos humanos e ESG. E hoje eu estou na Petrobras, né, na gestão de riscos ESG, e faço as avaliações lá para que a empresa possa se desenvolver. Mas tenho também outras atividades aí, eu continuo sendo advogada, sou coordenadora do Compliance Human Committee, sou conselheira da OAB na 36ª subseção aqui de Santa Catarina, e essas atividades sociais, essas atividades, né, de conselho e outras voluntárias também, essas atividades acabam compondo aí o meu currículo e a minha missão de vida. Que fala linda, e eu queria te dizer duas coisas. A primeira é que eu identifiquei na sua fala alguns pontos comuns. Bom, primeiro, eu sou casada com um advogado, né? E é um advogado de contencioso ambiental. Então, eu tô sempre inserida nesses temas aí que você acabou flanando, né? Passou por eles aqui na tua fala. Mas eu começo a minha carreira, eu sou economista de formação, e eu começo a minha carreira especialista numa norma internacional que avaliava a aderência das empresas a premissas socioambientais, né? Uma norma internacional chamada SA 8000. No Brasil, ali no começo dos anos 2000, era uma norma que estava em ascensão. Ela teve um auge, né? Ela teve um ápice de implementação, né? Em organizações do segundo setor. Eu era uma especialista nessa norma. E essa justiça social, esse desenvolvimento, esse potencial desenvolvimento promovido pelo segundo setor era algo que me chamava como propósito profissional também. E eu era uma profissional de campo, Kelly. Então, isso faz toda a diferença, né? Eu tive alguns convites, né, no decorrer da minha jornada, que me possibilitaram experiências em campo, auditando essas práticas socioambientais, claro, tomando a norma como referência, né? Os requisitos da norma eram as premissas ali das verificações, que me transformaram como ser humano e me possibilitaram também pensar no negócio hoje, né? Este no qual estou hoje, conduzindo hoje, de uma forma bastante diferente, né? De forma muito mais rica, né? De uma forma com uma consciência e visão de mundo que talvez se eu não tivesse vivido essas experiências eu não conseguiria transferir isso, né, para o negócio. Aliás, hoje na Shai, né, mas nascemos Tech Social, a gente já planejava, desenvolvia, programava o software com forte viés em responsabilidade socioambiental, sustentabilidade e agora ESG, né? Então, para as empresas que buscam uma tecnologia que possibilite também este olhar, o software ele já é bastante aderente, né? E é graças também a clientes como você foi um dia, que enriqueceram em termos de matéria procedimental e processual os componentes, as capacidades, as features do software, a gente consegue atender de forma mais integrada essas necessidades do mercado, né? E de fato, necessidades que impõem algum propósito, né? A gente consegue trabalhar transformando a realidade em que a gente vive. Eu acho que, falando do segundo ponto, né? Ouvindo aqui a tua fala, meu filho do meio presta vestibular esse ano, tá entrando na faculdade e decidiu que ele vai fazer direito também, né? E muito ancorado nesse conceito de justiça, né? E aí eu e meu marido, a gente olha para ele, claro, ele com certeza vai se frustrar um tanto com esse conceito de justiça, mas a gente entende já, maduros profissionalmente, que talvez justiça seja a harmonização da sociedade, né? E pensar que a gente busca no compliance, busca na governança, recursos para harmonizar os interesses sociais, né? Promovidos pelo segundo setor, onde a gente tem recurso para fazer isso,
com certeza, acho que a gente vive mais justiça, né? Vive aqui uma possibilidade de justiciar muito maior, né? Então, eu queria te dizer que eu me identifiquei com essa tua fala, porque eu não fiz direito, mas vejo meu marido falar. Meu marido, quando começou o direito, falava: pô, eu quero defensoria pública. Meu filho quer defensoria agora, né? Então, tá vivendo esse sonho. Meu marido se tornou advogado, né? Enfim, é esse ideal da justiça, né? Que nos leva, de repente, a buscar um propósito maior e de transformação, né? Então, me chamou a atenção essa sua fala. Queria comentar contigo. E já emendando aqui com um contexto importante, né? Pra gente trazer, né? Porque no cenário atual, você está muito inserida em falar de compliance e ética corporativa, né? Acho que toda a tua jornada profissional trouxe isso, né? A tua trajetória expressa talvez a confluência, né, desses temas, né? Você atuou em empresas de diferentes segmentos e portes, né? Isso te possibilitou uma visão mais ampla, muitas experiências porque foi a campo, né? Eu fico imaginando os desafios de governança e de ética que você enfrentou em setores tão diferentes. Eu imagino você numa comunidade quilombola falando desses temas, né? E eu queria que você dividisse com a gente os aprendizados dessas experiências, né? Na sua atuação hoje lá na Petrobras, eles continuam presentes? O que você levou desses aprendizados? Traz um pouquinho sobre o que é viver governança e ética na prática, né? Porque isso é todo dia, né? Não é um conceito, né, Kelly? É todo dia. Verdade, Fernanda. Esse é um conceito que a gente precisa aplicar enquanto prática, né? Eu acho que a gente aprende todos os dias também, né? Não existe perfeição. Mas eu acho que a gente sai em vantagem enquanto mulheres, né? Porque os nossos valores são muito fortes, né? Tu falas, enquanto mãe, eu também sou mãe, né? Meu filho hoje tem 27 anos de idade e todos elogiam, né? A educação, né? A criação e tal. E eu acho que é isso que faz com que a gente tenha vantagens, né? Os nossos valores são muito fortes, né? E nós queremos transcender com esses valores essa etapa da nossa vida. A gente quer deixar legado, a gente quer deixar legado para filho, a gente quer deixar legado para netos, se os tivermos, a gente quer deixar legado para a sociedade e a gente quer deixar legado também no trabalho. E todos os dias tem algo para aprender, todos os dias tem uma coisa diferente, os públicos são muito diferentes e por isso é que eu acho que a gente precisa se adaptar a algumas situações, mas a gente não deve relativizar, né? Mantém os valores fortes e conhece a realidade de cada um e coloca esses valores na realidade de cada um, né? Porque a gente precisa ter cuidado, né? As pessoas são muito diferentes, são culturas extremamente diferentes, né? Então, veja a cultura de um europeu, de um norte-americano, de um brasileiro, de uma comunidade quilombola, de uma comunidade indígena. Nós temos N culturas. E nenhum está atrasado em relação ao outro. São diferenças apenas. Então, a gente precisa colocar os nossos valores e pensar nessa cultura aqui, como é que eu faço para que as pessoas compreendam esses valores e apliquem esses valores no seu dia a dia, né? E tentar trazer uma ética, porque a ética ela traz o benefício para a sociedade, ela traz o benefício para o coletivo, ela não é individual. Então, eu sempre falo, né? Eu costumo falar para as minhas colegas aí quando eu faço reuniões com mulheres, especialmente, que uma estrela sozinha é uma estrela cadente. E em conjunto somos uma constelação. Que ilumina, que traz luz para todo mundo, que traz brilho para todo mundo. Então é um conjunto, né? E é isso que a gente precisa fazer enquanto compliance, porque as dificuldades são muitas, né? O dia a dia é muito difícil, a construção social ela é muito difícil, né? Então eu preciso observar se aquela situação está levando alguém a cometer uma atuação fraudulenta, né? Alguma situação, e aí eu preciso entender se é o caso de punição, se é o caso de correção, né? Porque muitas vezes aí o pessoal fala,
Mas vai lá e rescinde o contrato com o fornecedor, é mais simples. Não, às vezes tem que fazer algum ajuste. E isso é algo que a tecnologia pode nos ajudar a identificar, né? A gente faz a prevenção, a gente faz o consultivo, a gente tinha... Algumas pessoas me diziam assim, Kelly, mas você tem bola de cristal para entender quando uma empresa vai entrar, por exemplo, em recuperação judicial, ou ela está numa situação aí que pode vir a não fazer entrega, né, de produtos ou de serviços. Algumas pessoas se surpreendiam, porque eu colocava, olha, gente, aqui existe uma probabilidade muito alta dessa empresa ter uma situação de recuperação judicial em até 6 meses. E as pessoas se surpreendiam, né? Como você consegue enxergar isso? Mas não é bola de cristal, é avaliar o comportamento, né? Então, tem comportamentos que a gente vai identificando, vai construindo aí um padrão e a gente identifica, né? E é claro que com treinamento, com capacitação, a gente quer fazer com que as empresas, com que as pessoas sigam um outro rumo, né? Sigam o rumo da conformidade. Nem sempre dá certo, mas é possível, é o que a gente claro. tenta. Claro. É muito interessante você falar das tendências a partir... Um olhar teu que hoje já é um olhar mais treinado, né? O background, né? A experiência permite a gente ser quase preditivo em algumas questões, né? Mas com certeza a tecnologia... A gente vai falar mais de tecnologia no decorrer da nossa conversa. Ela possibilita a escala desse background. Então você consegue olhar em proporções maiores, né? Com essa bagagem adquirida no decorrer do teu processo de desenvolvimento e aprendizado como profissional, né? Então o olhar já fica meio crítico, né? Você bate o olho e fala, isso aqui somado a dados, então é quase certo, né, Kelly? Somado a dados, aí é quase indispensável. Eu vivi uma situação super interessante com um gestor há uns anos atrás, que ele conseguiu, mais do que evidenciar a importância da tecnologia para governança e compliance, né? Especialmente em cadeias de fornecimento, que é o que a gente está trazendo aqui. Ele era recém-chegado numa grande rede varejista e ele tinha sido meu cliente numa outra rede varejista. E aí ele falou, Fernando, olha, eu sei que você tem uns robôs aí que correm as redes e eu não estou confiando na avaliação que me está sendo entregue aqui de um determinado fornecedor. Será que você faria a gentileza para mim de percorrer a base desse CNPJ aqui? Algo me diz que não tá legal. Peguei o CNPJ, fui buscar e dito e feito, né, Kelly? Era um fornecedor que em 2019, ele era uma hamburgueria com capital social de R$500. E aí em 2020, ele se torna uma empresa com R$500 mil de capital social, né? Ele não tinha um empregado registrado, né? Não havia... uma guia de recolhimento do Fundo de Garantia ou do INSS, da Previdência, com um capital social declarado de R$500 mil e um contrato, um único contrato, uma única fonte de receita com um grande varejista na ordem de R$1,5 milhão por mês, tá? Quando a gente conseguiu capturar a imagem desse local de fornecimento, onde havia o registro, né, da razão social, né? Era uma casa num bairro super afastado aqui de São Paulo, quase periférico, que não tinha fachada, nem a fachada da hamburgueria, né? Nem a fachada da hamburgueria. E era uma casa simplória, fechada, de janelas fechadas e tal. E aí esse relatório muito simples, que foi rodado em 5 segundos na plataforma e veio na tela, tá? Mostrou para esse cliente que ali havia realmente indícios graves, né? Sim. E uma gerência e uma diretoria foram desmobilizadas porque era um desvio, tá? Era um desvio importante para a companhia. Então, veja, o conhecimento dele seria muito frágil se não houvesse a tecnologia com dados para também ampará-lo nessa percepção que ele tinha, né? Então, quando você me fala, olha, não é que eu tenho bola de cristal, né? Tem o meu background somado aqui, com certeza, a um conjunto de dados que me possibilita interpretar que isso aqui não tá muito legal, né? Isso aqui
não tá fazendo muito sentido. Outro aspecto da tua fala que você trouxe, se referindo ao seu aprendizado, né, e a sua apresentação, falava sobre o Compliance Women, né? Você é membra, né? É isso? Você pode falar um pouco pra gente do seu propósito? Você também trouxe propósito já na tua apresentação, né? Especialmente nesse valor teu de deixar um legado. Família, sociedade, por meio do seu trabalho. Fala um pouco pra gente dessa iniciativa. E se você puder, já traz um pouco o papel, né? Na sua visão, o papel da liderança feminina, né? Quando a gente fala de construir ambientes corporativos mais éticos, né? Transparentes, colaborativos, enfim. Fala um pouco pra gente do Committee e fala também como é que você vê a importância de mulheres, né, na construção desses ambientes. Por favor, Kelly. Então, Fernanda, só para não perder a deixa, né? A gente falou aí dessas questões de background e tal, e eu acho que tem pontos importantes, né, extremamente relevantes, que especialmente os advogados gostam muito, né, dessas terminologias. Então, para não esquecer, né, a gente não pode ter a cegueira conveniente, né, que é é dizer que não conhece ou não sabe quem está se relacionando conosco, né, e como estão os nossos negócios. E a gente também trabalha hoje com algumas questões como culpa em elegendo, que é a culpa em eleger o nosso parceiro, e a culpa em vigilando, que é a culpa em verificar, em conhecer, em fiscalizar o nosso parceiro. Vejam vocês, ela está dando uma aula pra gente aqui agora, hein? Culpa, repete os termos pra gente, Kelly. Então, a gente tem a cegueira conveniente. Conveniente. Né? A gente não pode se excusar e dizer que não conhece, não que sei. não viu, né? Tá, não nunca sei vi. O que está acontecendo no meu negócio. E acontece muito, né? Esse ano a gente teve aí um exemplo. Sim. Né? Não sei se eu posso trazer a marca aqui, mas é uma fabricante de carros elétricos, estava construindo a sua fábrica. Camaçari. Na Bahia, e aí, na fábrica, na Bahia, tinham lá trabalhadores chineses, trabalhadores que vieram sem a documentação regular e foram flagrados em trabalho análogo escravo por condições degradantes. E aí a empresa disse que não sabia o que estava acontecendo, né, na base dela, ali na construção dela. Isso é cegueira conveniente. E o direito no Brasil, ele já não admite mais tolera esse tipo isso. de colocação. E a culpa em elegendo, né, que é a culpa em eleger. Nós precisamos eleger com cuidado, com o dever de diligência, né, os nossos parceiros. Então, quando a gente vai homologar um parceiro, a gente está olhando para essa questão. Será que eu estou elegendo corretamente o meu parceiro? E a culpa em vigilando. Será que eu estou monitorando corretamente o meu parceiro, né? O meu parceiro de negócio, o meu empregado, o meu sócio, enfim, né? Todas as pessoas com as quais eu me relaciono, com todos os stakeholders. Então, a gente tem aí esse conjunto de dados, né? O campo, a prática, o direito, o consultivo, e a gente coloca tudo junto, né? Numa base de dados e consegue fazer daí essas observações e tirar um passivo trabalhista de contexto. A gente consegue eliminar aí algumas situações, mitigar muitos riscos, né, de cadeia produtiva ou de negócios, né, que tenham aí parceiros diretos ou até dentro de casa mesmo, né, situações aí que a gente vê entre sócios ou entre empregados. E dessa maneira a gente consegue ter regularização. Interessantíssimo. Obrigada pela aula. Imagina. Foi uma aula. Muito bom. E sobre foi uma aula. O tema, né, do Compliance Women Committee, eu não poderia deixar de atuar, né, porque eu acho que a questão feminina ela não é uma bandeira, né, mas é uma promoção de oportunidade real, né? Então, assim, como é que eu posso fazer para que as mulheres estejam nessa área? Antes de ir para o direito, fui de tecnologia da informação, né? Eu era... Então, tem bastante tempo de vida aí, então, né, a gente acaba tendo contato também com áreas diversas. E nessas áreas, eu sempre vi uma presença masculina muito forte. Embora muitas vezes conhecesse muitas mulheres mais competentes,
que não acreditavam, às vezes, no seu conhecimento, ou que não queriam se colocar nessa carreira, né? Não queriam se colocar à disposição, porque, claro, enfrentam obstáculos, muitas são mães, não tem como viajar, né? Estar em campo, por exemplo, é muita viagem, né, o tempo todo, e viagens, às vezes, no interior do Brasil, aí quem conhece o interior do Brasil sabe que tem N situações para encontrar, e a gente trabalha, muitas vezes, em ramos que são movimentados por homens, né? Mas o que eu posso fazer, né, na minha condição, com o que eu tenho hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, para alavancar outras mulheres? Então, o Compliance Women Committee, ele é uma organização mundial, né? E hoje eu sou coordenadora do estado de Santa Catarina. Nós temos coordenadoras em todos os estados brasileiros. Nós temos 2 fundadoras, né? A Anne e a Juliana. E é uma instituição que trabalha para alavancar, para dar empoderamento, que lindo, network, para treinar, para capacitar mulheres de ramos diversos. Então, nós temos nichos ali de compliance financeiro, trabalhista, temos todas as áreas imagináveis, nós temos mulheres ali, e às vezes nós temos dúvidas, às vezes nós precisamos de apoio, às vezes nós precisamos de uma conversa sobre as nossas situações emocionais e psicológicas também, e nós estamos ali justamente para dar esse apoio, tanto profissional quanto emocional. Você comentou comigo a segunda parte pela primeira, né? Trazendo aqui a percepção, né, de ambientes ou segmentos onde a gente tem uma predominância masculina, né? Especialmente em cargos de liderança. Eu entendo que hoje isso, de alguma forma, ainda prevalece, né? A gente tem em cargos de liderança uma predominância masculina multissetorial, né? Não é tão focal. Na minha área, que é tecnologia atualmente, a gente tem, por exemplo, em áreas mais técnicas, aqui nos setores mais técnicos da empresa, basicamente 1 para 10. Então, é uma mulher para cada 10 homens. Então, você não acha desenvolvedoras mulheres, por exemplo, né? Algumas estatísticas, eu cheguei a procurar programas de desenvolvimento e incentivo dessas desenvolvedoras, até para um celeiro de recrutamento e seleção mesmo interno, com o objetivo de fomentar a entrada de mulheres na ciência e na tecnologia. E realmente é escasso, né? Então, eu também me identifico nisso, tá, Kelly? Porque eu entendo que quando a gente chega em determinadas posições e lugares, a gente tem que tentar acender algumas luzes, né? Sobre a possibilidade de trilhar alguns caminhos, mostrando para essas mulheres que é possível, né? Que existem caminhos para que a gente ocupe determinados lugares. E muitas vezes, quando a gente observa, escuta, entra em contato com as crenças que existem acerca do porquê que a gente não consegue chegar, são crises, são desafios, são questionamentos que a gente também passou por eles, né? Como você também tem filhos, né? E eu não sei, eu tenho certeza que para você não foi muito diferente, mas eu já tive que abrir mão de maternar muitas vezes, né? Para, obviamente, conseguir cumprir alguns horários, algumas agendas, cumprir ritos, cumprir transições e buscar fazer isso sem culpa é o que nos recomendam. Mas a verdade é que não existe não passar por isso sem se penitenciar, né? Eu entendo que o nosso papel também, você falou de um apoio emocional dessa entidade, né? Desse lugar de encontro dessas mulheres, e dizer, olha, eu acho que talvez a gente buscar encontrar um lugar onde não haja culpa, por exemplo, entre maternar e ser profissional, né? De alto escalão. Ao invés da gente buscar não sentir a culpa, senti-la e administrá-la, né? Ou sentir e entender que a gente tem outras colegas na mesma situação, talvez até naturalizar, né? Quem percorre esse lugar vai passar por essas percepções e a gente vai carregar isso com a gente, né? E that's the way, né? Faz parte da jornada, né? E esse autodesenvolvimento, a criação dessa musculatura emocional é um desafio, porque a gente não acredita que outras pessoas vivam essas mesmas emoções também, buscando esses lugares de mais protagonismo na carreira, né?
outras mulheres, no caso. E não é só corporativo, sabe, Fernanda? É uma questão de todas as mulheres, né? Eu assisti uma palestra na semana passada da Janete. Janete Vaz? Isso, exato, do Laboratório Maravilhosa. Saving. Sim. E ela falou justamente Queridíssima. disso, né? São gerações diferentes que carregam o mesmo tipo de situação e culpa. Sim. E ela falou assim, olha, tive que procurar psicólogo, porque eu me sentia tão culpada de não estar presente na vida dos meus filhos, que eu achei que ia dar tudo errado, e fui procurar psicólogo mesmo. E o que me disseram foi o seguinte, teus filhos vão ter orgulho de ti. Então não se preocupa com isso, não se preocupa com a quantidade de tempo que você está disponível, se preocupa com a qualidade do tempo que você está disponível. E é claro que existe uma jornada de muito peso, né? A gente não consegue, às vezes, estar numa apresentação escolar. Eu tive que levar o meu filho para assistir aula de direito comigo, ele tinha 7 anos de idade, imagina, ele à noite, né? na faculdade comigo. Mas são coisas que a gente lembra depois com carinho. Sim. Né? E sabe que foi a qualidade do tempo que esteve né, presente que fez com que a gente pudesse chegar até aqui. Essas questões eu acho que a gente precisa dividir, precisa colaborar com as pessoas, né? Precisa mostrar... Encorajá-las, né? Encorajá-las, né? É possível, né? Às vezes tem um incômodo, um desconforto, mas é possível, né? Você falou do seu filho, eu levei o meu no Bebê Conforto, né? Bebê para terminar algumas disciplinas também, enfim. São histórias e mais histórias. Eu confesso para você que hoje eu não começaria de novo não, tá bom, Kelly? Não daria para ter mais, assim, já tá ok, tá ótimo. A mais nova tem 7 anos, assim, tá ótimo. Né? Muitas vezes eu achei que não podia, entende? Muitas vezes eu achei, não vai dar, não vai dar. Eu vou ter que voltar alguns passos aqui. Eu não vou conseguir chegar, não vou conseguir conciliar. E é possível, né? É possível com apoio, com suporte principalmente interno, né? Você com você mesma, com alguns recursos internos que esse tipo de encontro, de instituição, de associação permite. Você acaba até identificando ferramentas, instrumentos mesmo para poder seguir, né? Então, parabéns pela atuação. Eu fico ligeiramente sensibilizada, viu? Porque compartilhar essas histórias, essas vivências é um lugar único, assim, pra mim, pessoalmente falando, tá? Teria muita história aqui. Casamento que acabou, recomeçou, enfim, é muita história nessa jornada no âmbito pessoal, né? Pra gente poder deixar algo profissionalmente também, né? Então, poder dividir é importante, né? É o nosso legado, né? É isso. Bom, voltando aqui para o tema compliance, cultura, transformação organizacional, e considerando que você é advogada hoje, né? O Kelly, diz pra gente em que momento que você entende, né? O compliance deixa de ser um tema jurídico e ele passa a ocupar um papel central na estratégia empresarial. De repente, nos últimos 10 anos, a gente ouve o termo compliance com muita frequência e muito mais relevância do que incontáveis outros temas que as escolas de administração ensinavam anteriormente, né? Fala um pouco pra gente dessa transição e especialmente que momento sai do jurídico e aí o compliance vira aí uma pasta, né? Uma pasta trazida para todos. Eu acho que a gente precisa compreender primeiro a história, né? Do compliance, enfim, aí tem algumas questões como o compliance anticorrupção, por exemplo, que foi o compliance conhecido inicialmente no Brasil aí com a lei anticorrupção, né, em 2013. A gente já tinha um histórico anterior nos Estados Unidos, onde nós tínhamos lá a SOX, né, que é uma lei específica também. Nós tínhamos alguns casos de empresas aí que tinham situações, a Enron, enfim, né, tem N outras que trouxeram essa questão de estar em conformidade, mas estar em conformidade não é só com a lei, né? Estar em conformidade com normas, é estar em conformidade com a ética vigente, e muitas vezes o direito, ele é olhado pelo viés contencioso, pelo litígio, né? Então, é reativo, né? Quando é que eu chamo um advogado? Quando eu tenho problema.
né? É reação. Eu tenho um problema e vou ter que resolver aquele problema num tribunal. E o compliance, ele permite que as pessoas, que as empresas não cheguem no litígio, não cheguem no contencioso, né? Ele permite que a gente faça estudos, que a gente promova treinamento e capacitação para que as coisas estejam corretas, para que as coisas sigam essa linha ética, essa linha normativa, esse cumprimento da legislação, porque tem muita gente que diz assim, mas eu não sabia que precisava fazer isso, enfim, né? A gente ultrapassa inclusive a legislação nacional, às vezes a gente tem aí legislação transnacional, às vezes a gente tem uma legislação da União Europeia, como a gente tem hoje, né, a CSDDD, né, que é uma diretiva de due diligence, de sustentabilidade corporativa, ela é aplicável não somente às empresas da União Europeia, mas também a empresas que participam, né, de conglomerados, muitas vezes que tem lá uma matriz na União Europeia, né, de uma holding, e às vezes a gente também precisa cumprir a legislação de acordos, né? Por exemplo, o acordo de Bangladesh, que foi tão importante para a cadeia produtiva de moda, né? A gente teve a situação lá em 2013, né? Que foi o rompimento do Rana Plaza, né? O edifício. E aí nós tínhamos lá 1.200 trabalhadores que faleceram em razão desse rompimento do prédio, e nós tínhamos trabalhadores que trabalhavam na cadeia produtiva de H&M, Zara, CIA e tantas outras marcas aí, inclusive moda de luxo, né? E aí foi criado o Acordo de Bangladesh entre as empresas, né? Não foi um governo especificamente que disse, olha, vocês têm que cumprir tais requisitos. As empresas disseram, nós vamos cumprir tais requisitos para que nós não tenhamos novamente um episódio como esse. E seja lá por qual motivo, se por uma questão de direitos humanos mesmo, ou por uma questão financeira, porque o valuation dessas empresas cai, né, porque as ações caem, porque o consumidor deixa de comprar, enfim, seja lá por qual motivo, trouxe um desenvolvimento para essa cadeia produtiva que não vai ter outro igual, né? E hoje a gente se beneficia disso, né? O público consumidor se beneficia disso, todas as pessoas se beneficiam disso. Então, assim, eu não preciso ter o jurídico impondo, eu não preciso ter uma lei que diga que vai penalizar, que vai ter uma situação aí, vocês vão ter que discutir isso num tribunal, né? Houve um acordo entre empresas, e isso é magnífico, né? Porque a gente não precisa ter um Estado-nação aí dizendo, olha, façam isso. De alguma forma o mercado se regulou, e eu acho que você colocou muito bem. Obviamente existe um olhar para o impacto financeiro disso, porque existe o interesse dos acionistas, né? A gente sempre tem que trazer aqui os stakeholders e os shareholders, né, para a conversa. Mas, principalmente, eu observei muito isso no acidente aí do Sul, né, Kelly? Especialmente no varejo da moda. Quem tinha estoque entregando para o outro, ou maquinário sendo habilitado para que o outro pudesse cumprir com a demanda de entregas. Eu ouvi alguns relatos de uma autorregulação, uma auto-organização que foi, assim, absolutamente independente de uma ação ou dos órgãos governamentais ou até das questões setoriais. Então, de alguma forma, o mercado se autorregulou e se auto-organizou, buscando essa colaboração. Não fez nascer oficialmente, mas algumas práticas foram instaladas para mitigar e contingenciar riscos que já estavam pré-anunciados. Então, é interessante observar esses movimentos, né? Bem como você colocou, independente dos porquês, né? Aqui não dá para invalidar, né, a busca dos acionistas pelos resultados, porque é difícil explicar, né? Depois é complicado você pedir desculpa por não ter atingido o resultado, especialmente por falhas dessa natureza, né? Vide acidente de Bhopal, você lembra o acidente de Bhopal na década de 80? Como assim? Alguém não seguiu uma instrução de saúde e segurança e, de repente, do dia para a noite, 40 mil pessoas estavam mortas, né? Então, como é que você explica, né, algo dessa natureza, né? Então, felizmente, serviu pelo menos para trazer para a gente
essa regulação e o consumidor no final é impactado, porque a roupa que ele está comprando segue algumas boas práticas, né? Você sabe que quem está alocado naquela instalação tem alguma condição de saúde e segurança para estar naquela instalação, né? Sem dúvida. E todos os nichos têm vantagens em relação a isso, né? Não é só a cadeia produtiva de moda, energia, construção, todos os nichos, indústria, né? Indústria em especial, indústria de todo tipo e tamanho, ela é impactada por essas boas práticas. Sim. Então, eu acho que o compliance, ele tem esse papel. Ele deixa de ser, de estar só no papel, né? Fazendo um trocadilho aí. Deixa de estar só no papel para vir para o nosso dia a dia, para vir para a prática, para vir para o chão de fábrica, para vir para a sociedade como um todo. E só traz desenvolvimento, só traz sabedoria, né, a condição digna que todos nós queremos, né? E é fantástico quando a sociedade consegue construir isso. Sim. Porque é algo que a gente fica pedindo aos legisladores. Mas nem sempre eles conseguem, né? Eles têm aí N cenários, né? E, de novo, a lei, ela é sempre reativa, né? Ela sempre vem depois, né? A partir de uma sequência, uma tendência de fenômenos e etc. A lei vem depois. E ver o mercado fazendo isso antes de acontecer de novo é maravilhoso, né? Ver o segundo setor se organicamente propulsionando essas mudanças, né? Tem uma pessoa, né? O Ulrich Beck, ele é um sociólogo. E ele coloca isso nos livros dele, tem um livro muito bom, inclusive A Sociedade de Risco, e ele coloca justamente isso. Muitas vezes as leis vêm depois da violação ou depois de uma necessidade de desenvolvimento, né? Então, a gente, às vezes, não sabe como legislar, não sabe o que fazer. Agora a gente está sendo muito impactado aí em relação à IA. Por exemplo, uma voz... Eu posso gravar uma voz, manter aquela voz e fazer discursos com aquela voz para sempre, enfim, né? Ela é eterna, eu tenho esse direito de explorar ou não. Então, a União Europeia já está legislando, dizendo que a pessoa é dona, né, da sua imagem, da sua voz. Então, é ela quem tem que dizer se pode ou não e vender isso, se for o caso. Né? Que discussão, não? Então, e é isso, né? As necessidades aparecem e depois a gente faz a lei. Ou a violação acontece e depois a gente faz a lei. E o compliance, ele está aqui para ser antecessor a tudo isso, né? Ele vai percebendo a ética vigente e vai colocando no ritmo aquele valor que está sendo criado ou que está sendo contestado. Maravilhoso. Me conta uma coisa. Você acha que as empresas estão preparadas para lidar com essa pressão crescente pela transparência, pela responsabilidade social, especialmente diante dos critérios, né, de sustentabilidade ESG, Kelly? Como é que você vê isso? O que você acha? Olha, Fernanda, eu acho que tem muita discriminação, tem muita gente ainda que tem um viés, né, de que a sustentabilidade é abraçar árvore, ESG, com certeza. Né? Então, tem muita gente que ainda tem esse viés, infelizmente, ainda não conseguiu alcançar, né, não estudou o suficiente, ou enfim, não teve nenhuma situação que provocasse o suficiente, né? Mas eu entendo que todo mundo quer fazer o bem, né? Eu entendo que as empresas queiram alcançar aí oportunidades, queiram alcançar situações mais estáveis, né, e de continuidade. O único meio para fazer isso é através da sustentabilidade, por meio de ações que o ESG ele vai trazer aí os componentes, né, os 3 pilares aí, meio ambiente, social, governança. Né? Isso tudo numa engrenagem, não é separado, né? Uma coisa depende da outra. E aí a gente tem maneiras, né, de aproveitar tudo isso, né, de ter ganho em tudo isso, não só um ganho para a sociedade no futuro e tal, porque tem gente que não está muito preocupado com a humanidade, né? Ele quer o lucro presente. Pelo lucro. Mas até para o lucro imediato, a gente pode ter iniciativas de ESG que vão ocasionar esse lucro imediato. Então, com certeza. É
é o caminho, né? A empresa que ainda não está nesse caminho, ela precisa conhecer. E você entende que é possível fazê-lo sem tecnologia? Não, de forma alguma. Eu entendo que a gente precisa estabelecer um processo dentro de casa, né? Perfeito. Não adianta também achar que a tecnologia vai fazer milagre, é como a IA. Tem gente que acha que o ChatGPT tem a obrigação de entregar o texto do TCC, do curso, de maneira que, né, não tenha nada a ser corrigido. Mas a gente precisa fazer as perguntas certas, a gente precisa estabelecer roteiros e depois contar com a tecnologia. E tecnologia eu não estou dizendo nem planilha de Excel, tá, gente? Porque tem essa situação, né? A gente trabalha com N planilhas e daí um drive lá onde coloca um monte de documentos. Depois, quando precisa entender qual é a situação daquela empresa, a gente precisa ficar vasculhando documentos dentro do drive ou precisa abrir milhões de planilhas para fazer comparação, né? Isso não é necessário. Não dá. Se nós tivermos um sistema... É isso. Né? Se nós tivermos um sistema, ele vai ter rastreabilidade, ele vai ter acompanhamento, ele vai ter evidência lá dentro do sistema. Então, são características que a gente precisa buscar no sistema para nos dar essa praticidade, essa rapidez, né? Essa inteligência e eficiência, né, Kelly? A inteligência, ela reside nesse processo prévio. Não há software que resolva a ausência de um processo, né? Eu acho que é isso que você está falando pra gente. Não tem tecnologia que vá solucionar de forma automática, né, com uma implantação, a ausência ou a fragilidade de um processo interno. Então, de fato, tem que haver algo que não passou por tecnologia dentro de uma empresa primeiro, né? Não tem muito jeito. Mas aí depois, quando você implanta, né, com base nessas premissas, de novo, processuais e procedimentais, o software traz eficiência. Num único clique você pode correlacionar documentações, né? Você pode trazer ganhos nas interpretações, nas análises, né? Então, acho que a tecnologia ela vem muito trazendo eficiência e inteligência mesmo, né? Mas para algo que foi concebido em termos de premissas antes dela, né? Ela não vai resolver o problema por si só, né, Kelly? Sem dúvida. Então, a gente precisa desse conjunto, né? O ser humano e a tecnologia funcionando em parceria, eu acho que é o perfeito, é o cenário perfeito. Até porque por meio dela a gente escala, né? De repente tem uma empresa que é multiplantas, né? Você tem vários lugares diferentes, questões culturais, ambientais, legais, regulatórias. E aí, como é que você controla isso, né? Você passou por empresas multiplantas, né? Você me falou, quando você estava no varejo da moda, eram 300 lojas, gente. Eu imagino que do norte ao sul, né? Num país de dimensões continentais, né? O Brasil do Nordeste não é o mesmo Brasil que a gente encontra aí em Santa Catarina. Definitivamente não é. Exatamente. E a gente precisa olhar não só, né, para as empresas multiplantas, mas também aí 1.600 fornecedores, né? Quantos subcontratados, né? Que são aqueles fornecedores contratados do fornecedor. Dos fornecedores. Né? Quarteirização, né? Uma Perfeito. série de empresas aí para as quais a gente precisa olhar. A gente precisa ter esse olhar técnico e a gente precisa entender a evolução delas. Então, se eu estou fazendo um pedido aí, eu preciso de 1.000 cadernos, é uma situação. Eu preciso de 1 milhão de cadernos, é outra situação. E eu preciso entender se eu tenho essa indústria, né? Eu tenho uma indústria que produz apenas 100 cadernos. Eu não posso demandar para ela os 10.000 cadernos ou 1 milhão de cadernos, né? Então, eu preciso conhecer, claro, né? O negócio, eu preciso entender como ele está, se ele tem empregados suficientes, se ele tem maquinário suficiente, se ele está regularizado o suficiente para que eu possa também demandar atividades para ele. Perfeito, né? Perfeito. Então, eu acho que é isso que a gente tem como parceria na tecnologia, porque daí não escapa nada, né? Eu não preciso ficar contando com a memória, eu não preciso ficar... Com certeza. E muitas vezes até com as pessoas, né, Kelly? As pessoas podem ir para outras oportunidades, elas podem adoecer, elas podem, enfim, mudar de área internamente
E existe um legado ali depositado, Exato. né? Você tem um legado, você tem um histórico, você tem um porquê, né? Nesse momento econômico que o Brasil passa, eu tenho observado muito as trocas de gestão, né? Desde o alto escalão até atividades mais operacionais. E são os softwares que apoiam essas transições e essas mudanças. Porque as pessoas chegam, os processos rodam de alguma forma por si só e a gente tem um repositório em software dessas informações, né? Então, o onboarding, a chegada, absorver desde as premissas até a cultura dessa organização. Quando tem um software fortalecido, bem implantado, uma tecnologia robusta, flui melhor, né? Fica melhor, né? E aí a gente pode não ter impactos tão nocivos aos resultados, né? Então, eu também entendo que não dá pra gente fazer compliance, escalar práticas, né? Especialmente, a gente pulverizar, disseminar essas práticas sem tecnologia. E aí, a gente está se encaminhando aqui para o final da nossa conversa. E para finalizar, eu queria que você nos dissesse quais tendências você entende, Kelly, que devem moldar o compliance no Brasil nos próximos anos. O que você acha que vai orientar aqui? Quais são as alavancas que vão orientar as nossas práticas de compliance no Brasil nos próximos anos? Conta pra gente. Então, hoje a gente não vive mais isolado, né? A gente vive de modo cosmopolita. E né, nesse contexto, a gente vai precisar se adequar às legislações, às normas e à ética de cada país, né? Então, a gente tem aí um exemplo, a Noruega, ela traz a lei da transparência, por exemplo, e ela fala lá de living wage, que é salário digno. E ela diz que todas as empresas que trabalham com ela, né, com alguma empresa norueguesa, precisam seguir essa legislação. Ainda que não seja uma imposição, né, no direito, que a gente possa litigar e dizer que não vai cumprir, mas se a gente quiser se relacionar enquanto negócio, a gente vai ter que fazer acontecer. Voluntariamente a gente adere a essa prática, né? E é isso que vai acontecer, né? A gente não consegue mais voltar no tempo e se isolar. Sensacional. Kelly, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar sua trajetória, seu conhecimento, seu background, reflexões, compartilhar com a gente o teu propósito, o teu legado. Eu fico aqui cheia de emoção de receber uma pessoa, uma profissional, mas acima de tudo, antes de tudo, uma mulher como você. Foi muito legal estar com você. Eu já quero fazer vários outros conteúdos aqui com a Kelly. Enquanto você falava várias ideias, eu tô cheia de anotações por aqui. Eu espero que a gente possa falar mais vezes, estender mais vezes essa geração de conteúdo. E por, principalmente, reforçar a importância, né, de um compliance com propósito, né, que integra a ética, que traz pra gente aqui diversidade e também não dispensa a tecnologia, né, onde a tecnologia faz parte de toda essa estrutura. Eu também agradeço você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui, até este momento. E Kelly, vou deixar você se despedir de todo mundo, viu? Com aqui o peito cheio de gratidão mesmo, tá? Gratidão é um termo erroneamente utilizado hoje, difundido, mas é com uma gratidão profunda. Eu tenho certeza que, de alguma forma, você reconhece o meu lugar, assim como eu reconheço o teu, e a gente pode se conectar até pelas experiências vividas, né, lado a lado. Então, obrigada, viu? Obrigada pelo teu tempo. Vale ouro pra mim. Acho que vale ouro pra todo mundo que tá ouvindo aqui esse conteúdo hoje. Eu que agradeço, Fernanda. Agradeço a parceria, né, aos ouvintes, as pessoas que nos apoiam aí na tecnologia, no dia a dia, nessa construção, né? E fico muito feliz de estar aqui, de fazer essa parceria, e com certeza vamos voltar a falar. Temos N assuntos, né? Com certeza. E vocês são sempre muito bem-vindos, né? A gente, às vezes, à distância, em outros momentos pode ser presencial, mas é sempre muito bem-vindo conversar com vocês sobre temas tão relevantes e que estão no meu coração. Ai, muito obrigada mesmo, Kelly. E você, se quiser conhecer de perto a Nashai, acesse o nosso site, agende uma reunião qualificada que com certeza um dos nossos especialistas vai levar o que tem de melhor em compliance, governança, gestão de fornecedores, de contratos de terceiros, enfim, tudo que diz respeito ao ciclo de vida de fornecedores. Nós seguimos aqui acompanhando os desdobramentos da COP30, assunto que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje, né, Kelly? E esperamos trazer mais novidades para vocês até o final desse ano. Até lá!